foi uma troca. Eu escolhi a dança e a dança também me escolheu. Porque eu comecei a dançar muito nova, na verdade, meus pais escolheram. Bem primeiro, assim. Bem primeiro, meus pais escolheram, né? Óbvio, com um pouquinho da minha vontade de querer dançar também. Mas os meus pais me colocaram numa aula de jazz. E aí lá, a minha professora era na Taquara, então era uma academia de musculação, onde eu comecei a fazer jazz. Então era um local que não era focado para dança, era um local de atividade física. Só que a minha professora era engajada no mundo da dança, a minha professora Mirth Soares. E aí ela sempre incentivou aos meus pais de me colocarem nas atividades que pudessem me trazer algum retorno. Então eu fazia cursos com o Caio Nunes, eu fazia vários workshops, e enfim, e até aqui ela me indicou para fazer um teste para participar do programa Gente Inocente, onde era todo mundo, o elenco era infantil. O elenco era infantil, eu participei, era de entrevista com convidados. Aí, ó, tipo podcast. Fizeram o primeiro pôr de dança lá no Gente Inocente. Só que era na televisão, então tinha dança também junto, né? Era entrevista com as artistas, e aí tinha dança enquanto os artistas falavam a história dos artistas. E aí eu fui participar desse teste pela indicação pela Mirtz e aí passei. E aí depois que eu passei no teste, a Mirtz falou pra minha mãe, você precisa colocar ela numa escola de dança, porque ela precisa, eu fazia jazz, ela precisa aprender balé, ela precisa aprender outras modalidades para poder seguir uma carreira profissional. Mas até então não chegou até mim essa carreira profissional não. Quando eu entrei na dança, eu tinha 8. Eu não era nem assim tão nova como outras pessoas que entram mais novas, né? Tipo 3 anos e tudo mais. Aí eu tinha 8. Quando eu fui pro Gente Inocente, eu tinha 10, 11, assim, mais ou menos. O final de um ano pro começo do outro ano. 10 para 11 anos. E aí eu fui e comecei a participar do Gente Inocente. E aí a dança começou a ficar mais séria. Eu comecei a precisar demandar mais tempo dançando, sabe? E aí foi bom. Entrei na escola de dança. Primeiro eu entrei na Francine Fialho, que é uma escola de dança no Pichincha. Só que aí o carro da minha mãe foi assaltado na porta, assim, tipo, foi roubado, foi levado embora. A gente não tava lá, a gente tava dentro da escola de dança. Furtado, né? Foi furtado, isso. E foi, assim, eu tinha acabado de entrar. Tinha 11 anos, foi bem assustador pra todo mundo. E aí a minha mãe, como trabalhava, era muito ocupada. Às vezes eu tinha que ficar sozinha esperando alguma coisa, ela ficou assustada e quis me tirar de lá. E aí eu fui pra Corpus, que era na Praça Seca. Porque eu lembro da Corpus, que era perto do Valqueire ali, né? Mas antes era na Praça Seca mesmo, lá na praça, lá do lado de quem vem pra cá, da Zona Norte. Era do lado de lá, da minha casa pra cá, do lado de que tem indo pra Zona Norte na Praça Seca mesmo. Aí era lá. Pra mim, o local lá era pior do que o do Pechincha, mas no Pechincha lá tinha acontecido a ocasião, né? Ficou aquele trauma, né, da parada, né? Foi. E aí também tinha gente Inocente que estudava lá, que estudava dança lá. Então, o responsável, né, dessa minha amiga, da Silvia, a mãe dela, a Sônia, ficava responsável por mim às vezes. Às vezes eu ia pra casa dela, que era muito pertinho. Então tinha um apoio ali, que a minha mãe podia contar, entendeu? E aí na Corpus, eu comecei a fazer balé, eu comecei a fazer sapateado, fiz dança moderna, chamava na época street dance. Ó, sou muito boa no street. Não. Eu lembro que a Corpus é uma academia legal, né, cara? Sim. Eu lembro, não sei assim, ali da Praça que falou, mas eu lembro da época do Valqueire, né? Que a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Mas eu lembro que muita gente falava, não, Corpus é a referência da parada aqui. Aqui a Corpus é muita referência. A Corpus participa de competição e a gente sempre tinha posições boas, até hoje deve ter. Eu tô meio afastada hoje do mundo acadêmico, né? Então eu não sei dizer muito como tá hoje, mas na época era muito boa. E aí eu comecei a participar dessas danças todas, assim. Eram muitas modalidades. E aí comecei fazendo a dança normal. Aluna, entrei, tô fazendo aula, tudo bem. Só que aí começou a ficar, tipo, difícil, né, dos meus pais pagarem tudo isso, todas essas modalidades, e participar dos espetáculos de final de ano, que sempre eram caros, tinha que pagar a taxa de espetáculo, tinha que pagar os figurinos de cada modalidade e tudo mais. E aí a escola começou a me dar uma bolsa no balé.
Porque o balé clássico era o que eu menos gostava. Só que, pelo visto, era o que eu era melhor. Mesmo que eu não gostasse. Eu gostava mais do jazz, do sapateado. E o balé, como também era novo pra mim, porque acabou que eu entrei no balé só depois dos 11, e eu já fazia jazz antes, eu gostava mais do jazz. Mas aí a escola me deu bolsa no balé, porque eu falei, mãe, não, melhor a gente sair do balé. Que não era era o que eu menos gostava, né? E também era mais, assim, era tudo mais ou menos o mesmo preço. Mas na hora do final do ano, acabava sendo mais caro. Sim. E aí eu ganhei bolsa nisso. E aí depois disso eu entrei pro grupo Corpus. Que aí era a companhia, né, que viaja, faz competição, que eles investem um pouco mais pra poder a gente se dedicar. Quanto tempo durou essa trajetória aí? Desde o Gente Inocente até o dia da ser uma bolsista na companhia? Foi muito rápido, foi menos de um ano. Foi muito rápido. Só que lá, mesmo quando você era da companhia, não significava que você não pagava nada, né? Só que você pagava menos. Quer dizer, comigo, pelo menos. Tinha uma taxa, né? É. Pelo menos pra você fazer parte daquilo ali. Né? Isso.